Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a enorme honra, o privilégio de co-coordenar, junto com meus amados amigos Ariana Linhares e Renato Saraiva, este curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho da Estácio em parceria tecnológica com o SES. Esta é mais uma turma que começa. E sem sombra de dúvida, mais um módulo que iniciamos, o módulo de Direito Material. E é para mim uma enorme satisfação ter a convicção de que temos o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do país. E você faz parte desse sucesso. Você que está começando este módulo conosco, eu quero dizer que eu estou à sua disposição. Procure-me, porque nós queremos sempre acertar. E qualquer defeito, qualquer aspecto, qualquer crítica, qualquer elogio, qualquer sugestão, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais mesmo. Eu uso muito as redes sociais, principalmente o Instagram. O meu IG no Instagram é rpamplonafilho. Anote, pode me seguir lá e pode mandar mensagem, inbox, que a gente conversa qualquer ponto, qualquer crítica, qualquer sugestão, estou à disposição. Pode olhar também na minha fanpage, no Facebook, será um prazer. E o meu e-mail é facílimo de decorar. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho, RPF, de Rodolfo Pamplona Filho, RPF, @rodolfopamplonaFilho.com.br. Então, eu espero que a gente possa se encontrar, né? Tem sido muito interessante, tem sido uma coisa entusiasmante mesmo, né? Quando a gente faz uma viagem, faz uma palestra fora, e a pessoa, olha, eu sou da turma, eu sou da primeira turma, eu sou da turma 2, tem sido uma sou da turma 3, tem várias turmas que nós formamos e as pessoas entram em contato, tiram a foto, faz um selfie. Se você quiser, tira uma foto dessa aula, posta na rede social, me marca, vai ser ótimo, porque aí eu vou saber quem é você, vou ter esse contato e a gente vai começar a trocar figurinhas. E quero dizer mais uma vez que qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer aperfeiçoamento, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai verificar o que pode ser feito, dado, às vezes, principalmente a parte de tecnologia da informação, de TI, se tiver alguma coisa que não esteja bem no ar, alguma coisa assim, me avisa que a gente manda consertar o mais rápido possível. Para mim é uma questão de honra ter, em termos de conteúdo, a melhor pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do país, e eu sei que nós temos. Por isso, ajude-nos a aperfeiçoar toda a parte de comunicação. Por quê? Porque, como eu disse, tem sido um prazer enorme. Eu estou me aproveitando desse momento para falar um pouco para vocês. Eu tive muita resistência a trabalhar com os cursos online. Eu sempre gostei de trabalhar com o presencial, de ver a parte, saber, sentir a energia das pessoas, o calor, né? Mas nesse mundo online eu tenho tido, sabe, um feedback muito positivo e alcançado pessoas que eu não tinha a oportunidade. Então, estou cada vez mais fascinado com este mundo. E vamos começar o nosso curso, vamos começar a nossa aula. Uma aula que não é uma aula fácil de dar, né? Normalmente essa aula fica comigo mesmo, porque é uma aula um pouco mais árida. Eu vou tentar torná-la o mais leve possível, né? Por quê? Porque é a aula de noções propedêuticas de direito do trabalho. O que é isso? É aquele ponto inicial de todos os concursos da magistratura, do Ministério Público do Trabalho, da Diretoria Fiscal e entre outros áreas trabalhistas, em que verifica essas noções iniciais, aquelas noções que são dadas nas primeiras aulas da graduação de Direito do Trabalho, mas que num curso de pós-graduação tem que ter um aprofundamento. Então, há noções conceituais, noções referentes à natureza jurídica, à taxonomia, a parte histórica e toda a parte principiológica vai ser trabalhada na aula de hoje. Espero que vocês gostem, vai ser um prazer acompanhar. É o início da nossa caminhada e que ela seja uma caminhada frutífera, uma caminhada que nos dê muito prazer. Vamos lá. Falar sobre noções propedêuticas de direito do trabalho comigo e entender uma visão geral do direito do trabalho. Por quê? Porque essa noção, é preciso compreender esse sistema, né? Porque hoje nós temos bem consolidado o sistema trabalhista, né? Mas eu digo com muita frequência que é preciso
entender a história, é preciso, sabe, e a gente não pode ser cruel com a história, de fazer uma avaliação a posteriori, sem verificar os elementos do momento, sabe? Texto sem contexto vira pretexto, e é preciso entender bem isso, e os senhores vão ver, vão compreender bem essas minhas frases durante a exposição. O que é o direito do trabalho? Vamos para a tela um conceito do professor Rodrigues Pinto. Um conjunto de princípios e normas jurídicas destinado a disciplinar as relações entre empregadores e empregados nos planos de interesse individual e coletivo e entre estes e o Estado, no plano do controle da observância de seu conteúdo de ordem pública. Comigo, aqui nós podemos entender esse tema. Por quê? Porque aqui neste conceito nós já vemos uma parte básica do direito material trabalhista, que é justamente as relações individuais e as relações coletivas do trabalho, mas sem descurar para um campo que não é bem tradicionalmente ensinado no campo do direito do trabalho, que é do direito público do trabalho, o direito administrativo do trabalho, o campo de atuação das auditorias fiscais do trabalho, né? Isso sem falar do aspecto processual. Note que esse conceito serve para entender bem, talvez, o nosso próprio curso de pós, que nós temos 2 módulos, um especificamente, que estamos começando esse módulo hoje, de direito material, né, em que nós analisamos o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho, e o outro módulo, que pega a parte de direito processual do trabalho e com noções fundamentais de direito previdenciário. E essa noção geral é o ramo do direito que nós vamos trabalhar. Mas note que nós falamos um conjunto de princípios e normas jurídicas. Esse conceito é um conceito tradicional, mas é preciso compreender que nos últimos anos nós temos visto um reforço ao reconhecimento da força normativa de princípios. E isso, sem sombra de dúvida, vai ser objeto da nossa aula hoje também. Vamos compreender, dentro dessa parte introdutória, a noção da denominação direito do trabalho. No Brasil, o reconhecimento dessa denominação se deu, inclusive, a um baiano, falecido há poucos anos, o professor Luiz de Pinho Pereira da Silva. Houve um grande congresso em São Paulo, né, em que se disputava qual o melhor nome para essa nova disciplina que surgia, que se fortalecia. O professor Cesarino Júnior propunha o termo direito social, mas o professor baiano, naquela época bem jovem, Luiz de Pinho Pereira da Silva, falava em direito do trabalho. Essas 2 expressões foram expressões que se consagraram pelo uso, mas não foram as primeiras. É preciso entender que a denominação direito do trabalho, hoje amplamente aceita no Brasil, ela começou, talvez, a posteriori. Por quê? Porque no começo nós tínhamos uma expressão que era muito utilizada, direito industrial, também a expressão direito operário. Note que como adjetivando em função de sujeitos da relação jurídica. O famoso livro Apontamentos de Direito Operário, de Evaristo de Moraes, né, a noção de noções de direito industrial, eram conceitos, expressões que se utilizavam no começo do século para denominar aquilo que veio a se tornar o direito do trabalho. Eu estou trazendo esse aspecto histórico com muito cuidado. Por quê? Porque é preciso entender, né, que o direito do trabalho surge do direito civil, né? O direito do trabalho nasce, se emancipa do direito civil. Eu sempre trago como exemplo o fato de que a tese de cátedra do professor baiano Orlando Gomes para a cadeira de Direito Civil foi A Convenção Coletiva de Trabalho, né? Um livro que você ainda acha facsimilado pela editora LTR. Mas é preciso entender que essa expressão, na verdade, essa circunstância fática mostra a ideia da emancipação, que para mim é muito interessante, até mesmo porque na minha condição de juiz do trabalho há mais de 20 anos, né, já completando 22 anos agora em 2017, né,
eu fiz concurso para direito civil, né? Por quê? Porque o direito do trabalho se emancipou do direito civil por causa do paradigma de igualdade tradicional de um direito liberal e tem o seu reconhecimento da sua autonomia. Vamos trabalhar isso. Mas note que na contemporaneidade há uma reaproximação, justamente porque não porque o direito do trabalho mudou, mas sim o direito civil evoluiu, né, principalmente nos estudos de direito civil constitucional. Mas estamos falando, na verdade, da denominação. As primeiras denominações, direito industrial, direito operário, direito corporativo, note do aspecto histórico a importância das corporações de ofício, note especificamente também quando nós falamos da Itália, da ideia do fascismo, da ideia do feixe, a ideia do espírito de corpo ali, mas eram apenas expressões que, embora ilustrativas do momento, elas, na verdade, refletiam parcialmente o fenômeno e por isso não eram as ideais. Considerando também que o sujeito coletivo mais importante é o sindicato, há quem quis denominar o direito do trabalho de um direito sindical, muito na valorização da autonomia coletiva da vontade, mas padece realmente da mesmo vício, ou seja, de tomar apenas uma parte desse fenômeno amplo como um todo. As duas expressões realmente mais utilizadas são direito social, e por isso vamos lembrar da Sociedade Internacional de Direito Social, né, a ideia da Sociedade Internacional de Direito Social, né, como uma referência para o direito do trabalho, só que se as denominações anteriores pecam por trazer uma visão talvez parcial, a expressão direito social é ampla demais para pensar no direito do trabalho. Por quê? Porque poderíamos pensar na expressão de direito social para outros ramos do direito com uma perspectiva mais socializante. A gente pode pensar até na própria noção de família. E, considerando a concepção moderna, né, da estrutura-função de Norberto Bobbio, a gente pode imaginar que talvez quase todo o instituto jurídico na contemporaneidade tenha uma função social. Por isso, talvez a expressão direito social fosse abrangente demais. E a mais adequada foi a que se reconheceu, a expressão direito do trabalho. Quais são as características básicas do direito do trabalho? Fazendo uma homenagem em memória à saudosa Alice Monteiro de Barros. No seu livro, ela traz 6 características básicas do direito do trabalho. A primeira é que o direito do trabalho teria uma tendência in fieri. O que é essa expressão italiana? É um direito com uma ampliação crescente. Ou seja, a ideia de não é um direito estático que teria um conteúdo imutável, mas não, há toda uma evolução. E eu digo isso como não contando história, mas sendo testemunha da história. Quando eu comecei como juiz em 95, minha pauta era muito diferente da pauta que atuo hoje, né? Houve, sem sombra de dúvida, uma grande transformação nas relações de trabalho nos últimos 20 anos, notadamente por força de uma tutela específica dos direitos da personalidade, não é mesmo? A gente vai falar isso. Letra B, o fato de ser um direito tuitivo, de reivindicação de classe. Ou seja, a expressão tuitiva diz respeito à ideia de proteção, a ideia de um sistema que busca desigualar juridicamente sujeitos que são desiguais do ponto de vista fático. Então, e calcado nessa ideia de proteção e reivindicação de classe. É algo que não pode ser desprezado como base do direito do trabalho. O direito do trabalho é para proteger. Terceiro, letra C, o cunho intervencionista. As normas de direito do trabalho têm um caráter cogente, imperativas. Sem prejuízo da existência de normas dispositivas, o fato é que rege as relações um princípio muito importante que a gente vai aprofundar na aula de hoje, que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos, né? Ou seja,
por mais que haja alguma margem de dispositividade, a maior parte dos direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Não adianta você dizer, olha, eu aceito trabalhar por menos do que o salário mínimo, assino qualquer contrato, boto qualquer testemunha, não, é nulo de pleno direito. E esse cunho intervencionista da autonomia da vontade é evidente no direito do trabalho como uma característica muito forte. A linha D, o caráter cosmopolita. Ou seja, o direito do trabalho ele tem uma influência muito grande de normas internacionais. A força, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho, com suas convenções, recomendações, resoluções. Não dá para falar em direito do trabalho de forma séria, científica, sem falar das manifestações da OIT. Note que há temas que espraiam, que ultrapassam os limites das fronteiras nacionais, e o direito do trabalho tem ganho força nisso. Inclusive, um dos nossos tutores, o professor Leandro Fernandes, tem um trabalho fantástico sobre dumping, dumping social, e a análise disso justamente no caráter cosmopolita das normas internacionais. Então, é uma questão, e vale a pena vocês ter contato com os tutores, podem conversar com o professor Leandro, e vai ser, sem sombra de dúvida, um grande marco de crescimento a cada um de vocês. A linha E, o fato dos seus institutos jurídicos mais típicos serem de ordem coletiva ou socializante. Na verdade, é perceber como a expressão de uma função social ou de um caráter coletivo sempre foi importante no direito do trabalho. A gente costuma dizer, e vamos falar de história daqui a pouquinho, que o direito do trabalho nasceu do direito coletivo do trabalho. A relação individual vem a posteriori, porque é na reivindicação que nós temos isso. E por isso, ali se arremata falando que o direito do trabalho é também um direito em transição. É, na verdade, a consequência lógica de ser um direito em ampliação crescente. E por isso, pensando muito no papel, pensamos que nós estamos aqui numa pós-graduação. E a gente vai falar daqui a pouco sobre o princípio da proteção. Mas não podemos fechar os olhos para o fato de que a ideia do princípio da proteção muitas vezes passa por um repensar. A ideia do princípio da proteção em xeque. A proteção de quem? Proteção do trabalhador, ou do emprego, ou do trabalho, ou da sociedade? Quem deve proteger? O Estado na concepção mais tradicional? Ou é possível transferir parte da responsabilidade pela proteção aos entes sindicais? Note que o tema aqui de tempos em tempos vem, volta nas reformas trabalhistas propugnadas pelos governos de tempos em tempos, é a ideia da suposta prevalência do negociado sobre o legislado. Ora, são questões referentes a um direito que se reinventa, que passa por transições. E esse direito do trabalho, ele tem uma divisão tradicional que não deve ser esquecida. Nós estamos começando aqui, dentro dessa aula de noções propedêuticas, a visão geral sobre o direito do trabalho. Logo em seguida, nós vamos enfrentar o quê? O direito individual do trabalho, ou seja, aquele ramo, aquela especialização do direito do trabalho calcada na relação contratual, verificando os sujeitos individualmente considerados. E aí vamos ter várias aulas, sem sombra de dúvida, memoráveis, sobre o conteúdo da relação contratual, porque o direito do trabalho tem uma forte viés intervencionista. O dirigismo contratual é evidente no trabalho, começa no direito do trabalho para pensar nos patamares civilizatórios mínimos. Então, por isso a gente estuda com tanto vagar a questão da duração do trabalho, a questão da retribuição do trabalho, a questão das limitações ao direito de despedir e pensar nisso, na questão da estabilidade. Verificamos a noção do FGTS, tudo com aulas específicas sobre isso, para compreender o conteúdo do contrato de trabalho dessa relação individual. Mas além dela, temos a relação coletiva do trabalho.
Por quê? Porque nesse ponto nós temos que pensar que o direito do trabalho não se limita à relação contratual individual, mas sim se sobrepõe, ela tem características transindividuais, né? E nesse ponto verificar com especial cuidado a atuação das entidades sindicais. E aí há quem, o próprio professor Rodrigues Pinto faz essa distinção, né? O direito coletivo do trabalho como um gênero, no qual teríamos uma espécie, que é o direito sindical, né? Para uma análise especificamente da entidade sindical, embora o direito sindical seja tão abrangente que contempla quase todo o direito coletivo, mas não todo, né? É preciso pensar também, não é um corte do nosso após, mas é algo que pode ser também um campo de atuação dos senhores, e tudo que o senhor aprende no nosso após pode servir para um direcionamento nisso, que é o direito administrativo do trabalho. A atuação com normas de ordem pública, em que há uma fiscalização das relações de trabalho pelo Estado. Ou seja, e aí a atuação dos auditores fiscais do trabalho, das superintendências regionais do trabalho, e fazendo essa atuação de fiscalização. Além disso, podemos falar, obviamente, do direito processual do trabalho, aí pensando numa aplicação na tutela processual de determinados institutos, pensando nas peculiaridades. Não é um sub-ramo, não é um ramo do direito do trabalho, mas ele tem uma relação quase incestuosa com o direito do trabalho. E da mesma forma o campo do direito público, que é o direito previdenciário, né? O direito previdenciário no Brasil, ele basicamente se inicia relacionado a relações trabalhistas, né? E a previdência no Brasil originalmente é privada, né? Depois é que nós vamos ter a estatização na época do golpe militar, mas a ideia do direito previdenciário, né, sempre teve uma íntima relação com o direito do trabalho, mesmo lamentando profundamente aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que nos retirou a competência para apreciar pedidos referentes a entidades de previdência privada fechada. Isso a gente fala na aula de competência, né? Vale fazer uma homenagem ao ministro Maurício Godinho Delgado, porque ele sempre, quando faz essa divisão do direito do trabalho, ele quer lembrar sempre do direito internacional do trabalho, né, justamente por essa característica cosmopolita do direito do trabalho, e o que ele convencionou chamar de direito público do trabalho, que abrange o direito processual, o direito administrativo, mas também o direito penal do trabalho, né, cuja maior autoridade talvez seja o magistrado paulista Guilherme Guimarães Feliciano, né, que atua muito nesse campo do direito penal, né? O direito previdenciário, ou um direito acidentário, estaria também dentro desse bolo das divisões anteriores mencionadas. E, feitas, portanto, noções de conceito, da denominação, das características e da divisão, vamos falar um pouco sobre a taxonomia, né, a natureza do direito do trabalho, né? Por quê? Porque aqui há uma pequena divergência doutrinária sobre o tema. Por quê? Porque, tradicionalmente, o direito do trabalho ele está enquadrado como o direito privado. Por quê? Porque o contrato de trabalho é um instrumento básico da relação jurídica de direito material, né? Então, a relação individual trabalhista está calcada toda num direito contratual, ainda que haja uma forte, eu diria mais, uma enorme carga de dirigismo, de intervenção estatal. Mas, justamente por causa dessa forte carga de intervenção estatal, limitando em muito a autonomia individual da vontade, há quem defenda, como nosso amigo, o professor Álvaro Vilaça de Azevedo, que o direito do trabalho devia ser entendido como direito público, né? Justamente por essa restrição da liberdade, né? E, claro, levando em consideração também a fiscalização, ao direito administrativo do trabalho e aspectos processuais e previdenciários, daria uma simpatia a essa visão. O professor Cesarino Júnior, já mencionado aqui, sempre defendia que a natureza do direito do trabalho não deveria se limitar à ideia de público ou privado, mas sim seria um terceiro gênero, a expressão tertio genus, né, do direito social, que abrangeria não somente o direito do trabalho, mas o direito de família, outros ramos. Essa é uma tese, né, que
hoje se encontra superada, mas que tem uma importância histórica, né? O ministro Arnaldo Susequinde, que foi um dos criadores do texto da CLT, né, na consolidação das leis do trabalho, ele chegava a propor que talvez merecesse sim uma denominação própria da taxonomia e chegava a falar de um direito unitário, que não se confundia com uma concepção mista, mas uma combinação, a verdadeira combinação orgânica dos caracteres de direito público e privado. Seria uma situação também intermediária, né? Mas Pamplona, no final das contas, é público ou privado? Sem sombra de dúvida, para mim, é privado, né? Por quê? Justamente porque o contrato é o instrumento básico, né? Note que mesmo no campo do direito coletivo do trabalho, nós utilizamos o contrato numa manifestação de um contrato normativo, né? O contrato coletivo do trabalho é um gênero do qual vamos ter como espécie o acordo coletivo e a convenção coletiva. O acordo coletivo firmado pelo sindicato e a empresa, e por isso com um âmbito de abrangência menor, limitado à empresa. A convenção coletiva é estabelecido entre sindicatos, de trabalhadores e empregadores, e por isso com uma abrangência suprapartes, pensando especificamente em toda a categoria, né? Ou seja, o contrato está lá, é o contrato que é fiscalizado, o conteúdo que se intervém pensando num dirigismo é do contrato. Ou seja, sempre nós vamos ter alguma margem para pensar em autonomia. E por isso, eu não tenho dúvida em afirmar o caráter privado do direito do trabalho, mesmo tendo todas essas ressalvas, né? Por quê? Porque a presença do Estado interferindo nas relações de direito privado não é característica restrita ao direito do trabalho. Isso é importante, porque quando nós falamos, principalmente pós-Constituição de 88, quando falamos da função social da propriedade, o direito civil é o direito privado por excelência, mas há restrições de natureza pública. A própria noção do direito de família, de uma maior ou menor intervenção, né, as próprias noções relacionadas à responsabilidade civil, devem ser elementos que não podem ser desprezados na nossa atividade. E por fim, né, pensando no final desse modo, vou falar um pouco das funções do direito do trabalho, né? Há uma função evidente, a função primordial, a função básica do direito do trabalho é proteger. É uma função tutelar, né, que dá-se em relação ao trabalhador, dada a sua condição de hipossuficiente. Direito do trabalho é para proteger, sim, sem sombra de dúvida, e proteger o trabalhador. Mas não se protege o trabalhador porque ele é um coitadinho, algo assim do gênero. Não, não é isso, não é uma noção de misericórdia. É uma noção de desigualar juridicamente para poder compensar essa desigualdade fática, né? Agora, essa função primordial do direito do trabalho não é única. Nós temos outras funções que também merecem menção. É preciso ver um pouco a noção de uma função econômica. O direito do trabalho tem por objetivo a realização de valores. As vantagens atribuídas ao empregado deverão ser precedidas de um suporte econômico. E por isso há quem pense muitas vezes o direito do trabalho como um instrumento de justiça social ou também um instrumento de distribuição de renda. Há muita resistência nessa afirmação pública como uma bandeira, mas o fato é que poucos ramos do direito são tão econômicos quanto o direito do trabalho. E eu costumo dizer com frequência, embora o direito do trabalho tenha se fortalecido muito na parte histórica, eu falar em bloco posterior, com o medo do perigo vermelho, o fato é que o direito do trabalho só funciona bem no capitalismo, né? Porque ele é o contrapeso, ele é a ideia, o estabelecimento dos limites aceitáveis da exploração, né? Pensando nessa questão. Tutelar econômica, mas também conservadora. Por quê? Porque ela traduz uma gerência do Estado justificada em razão do caráter irrenunciável das normas. Ou seja, o direito do trabalho tem uma faceta conservadora a partir do momento em que ele atribui ao Estado um dever de fiscalizar nessa situação fática, nesses complexos de situações fáticas, quais as regras que não devem ser modificadas, ou seja, uma ideia de conservação
de irrenunciabilidade. E, finalmente, talvez num discurso que aí pode soar um pouco mais liberal, né, uma função coordenadora. Por quê? Porque o direito do trabalho coordena os interesses entre o capital e o trabalho. Né? Como eu costumo repetir, o direito do trabalho só faz sentido mesmo no sistema capitalista, em que eu tenho uma apropriação privada dos meios de produção. É justamente verificar essa coordenação para admitir e estabelecer quais são os limites éticos aceitáveis da exploração. No próximo bloco, eu vou continuar essa parte inicial, começando pela autonomia do direito do trabalho.